Falaram que não tinha nenhum empresário lá ontem, né? O Trump estava acompanhado de um presidente de sindicato. Olha que dias mais esquisitos, né? O Lula defendendo o livre mercado aqui, o presidente republicano defendendo tarifação nos Estados Unidos, acompanhado do presidente de um sindicato. E Elon Musk não estava presente, nem ele, nem nenhum empresário. E aí surge a notícia de que, segundo a imprensa americana, Elon Musk pode deixar o governo nos próximos dias. Mas depois ele disse que não é tão rápido assim, né? Infelizmente, aliás, porque baita neonazista declarado, tá vendo os negócios dele sendo... Aquele símbolo não tem como, né? Não é o símbolo. Ele foi palestrar no congresso da AfD, né? É um congresso neonazista. Disse que os alemães não têm que se envergonhar do seu passado, do que mais ele poderia estar falando, né? Não, e o que fizeram agora com a África do Sul, por exemplo, nessa história das tarifas, é claramente ali, né, é um contencioso de natureza ideológica, porque não tem explicação para essas tarifas aplicadas lá na África do Sul. Mas sobre essa história da cadeia produtiva, a própria indústria automobilística americana, e isso tem relação com o Elon Musk. Como é que ela está estruturada? As montadoras, algumas, estão baseadas nos Estados Unidos, mas mesmo essas, olha, a Stellantis produz 50% dos veículos dela nos Estados Unidos e importa 50% de outros países. A Ford é um pouco melhor lá do ponto de vista deles, porque a Ford produz 80% dos carros dela no mercado americano. Mas, na média, os montadores americanos importam metade do que eles vendem lá e produzem lá a outra metade. Só que as cadeias de produção são cadeias de produção muito intrincadas, porque uma mesma peça, olha, o alumínio e o aço vêm do Canadá. Aí extrai lá o metal, faz o bloco. Esse bloco é mandado depois para o México, onde é fundida a peça, por exemplo, uma peça de suspensão. Aí ele volta para o Canadá para montar a suspensão. E aí isso tudo é devolvido para a fábrica americana para acabar de montar o carro. Entendeu? Então, você desmontar essa cadeia e montar tudo de novo, né? Tirar lá o insumo que está ali, o fornecedor, na boca da linha de montagem da empresa, não é fácil, não é uma coisa fácil. Então, o Trump está se metendo numa aventura estranha, porque ele acha que vai estalar os dedos assim e que tudo vai se reorganizar automaticamente, né? O Panuso, e o Pedro Paulo, que eu estava conversando com ele, o apelido é Pipa, né? Que eu estava conversando com ele ontem, economista bem respeitado, ele me falou exatamente isso que você está comentando agora. Ele falou assim, o Trump está entrando num jogo em que você não consegue voltar mais ao que era antes. Porque, vamos lá, as medidas do Trump é um jogo de 0 ou 1. Tem chance de dar certo, tem chance de dar errado. Vamos assumir a hipótese de que vai dar errado, porque é a hipótese que o mundo assume hoje, né? A reação dos mercados globais é essa hipótese. O dólar hoje se desvalorizou na comparação com o real, mas moedas ao redor do mundo, eu estudo lá 22 moedas. O dólar só se valorizou. O dólar subiu 0,11% em relação ao peso argentino e também ficou no 0-0 em relação à moeda da Arábia Saudita. Todas as outras, né? A moeda o euro, o franco suíço foi a moeda que mais se valorizou enquanto eu estava fazendo esse monitoramento hoje em relação ao dólar. O peso mexicano se fortaleceu hoje em relação ao dólar de maneira importante. O dólar canadense também, justamente porque o mercado olha para os Estados Unidos e diz a chance de dar errado é maior do que a chance de dar certo a essas ideias do presidente americano. Então vamos partir do pressuposto que essas ideias vão dar errado no médio e longo prazo. Qual que é a chance que o Trump tem de chegar e falar, pessoal, então vamos voltar ao que era antes? Esquece tarifa, vamos retomar as negociações, a gente volta a vender para vocês voltam a consumir de nós. Esse cenário, ele não é factível. O Trump entrou num jogo, ele colocou o mundo em um jogo em que se ele quiser voltar agora ao que era ontem, já não é possível mais. Então é algo realmente bastante importante o que aconteceu ontem, que nós estamos falando hoje. Porque você não consegue fazer assim e voltar ao que era antes. Vocês viram o discurso? Vocês viram, Sim. Acompanharam o discurso, a fala? Acompanhei. A fala do Trump era de uma lógica de dono de quitanda. Olha, eu já deixei fazer enfiado durante muito tempo, agora chega, estão abusando da minha boa vontade, estão abusando e isso acabou. Agora eu vou aumentar isso aqui, eu vou cobrar de todo mundo e nós vamos ficar muito ricos, o dinheiro vai entrar. A lógica dele é a mesma lógica dele como negociante, como empresário, né? Eu ganho, os outros perdem. Aliás, ele não acredita em negócio que os dois ganham, né? Se tem alguém ganhando, ele acha que está ganhando pouco, que podia estar ganhando mais. Isso era relativamente simples, quando ele era um empreiteiro em Nova York. Contratava lá o mestre de obras, contratava depois não pagava, mas era um negócio entre duas partes. Não era uma cadeia complexa,
né, como o comércio exterior. Mas a impressão que ele dá é que a mentalidade dele é de comerciante. E ele eu preciso cobrar mais para ganhar mais e foda-se os outros. E ele tem eles vão pagar. Ele tem uma amoralidade, que é um negócio que a gente me dá vontade, às vezes, de vomitar mesmo, quando eu ouço aquele sujeito falar. Basta lembrar que quando ele chegou na Casa Branca, a primeira coisa que ele fez, um dos primeiros atos dele, foi tentar revogar aquela lei que impede executivos de empresas americanas de subornarem fornecedores ou clientes do exterior. Né? Isso já é um absurdo. Outro dia, o que ele fez? E eu acho que isso tem muita relação com o que aconteceu com a indústria automobilística. O Elon Musk estava reclamando lá dos negócios que caíram, porque ele perdeu 60% do mercado em alguns países europeus. O consumidor americano está rejeitando os carros da Tesla, todo dia tem piquete em alguma porta de loja, estão botando fogo nos carros dele. Mereceu. Acontece o seguinte, o Trump organiza um salão do automóvel no jardim da Casa Branca, compra um carro dele, manda o consumidor americano comprar. Isso aqui no Brasil daria cadeia e impeachment, artigo 321 do Código Penal. Chama advocacia administrativa, quando você pega um funcionário público fazendo algo em benefício de um interesse privado. Aqui dá cadeia. Lá não dá. Porque lá é um capitalismo meio sem regras, né? Eu fiz uma comparação na rádio, Fábio, desculpa a interrupção. É como se a Luísa Trajano assumisse o ministério mais importante que o da Casa Civil, né? Criasse um ministério mais importante até que o da Casa Civil para a Luísa Trajano. A Luísa Trajano não vende as suas ações, não pede licença da presidência do Magazine Luiza e vai trabalhar no governo. Tem acesso aos dados sigilosos e aí um belo dia o Lula aparece numa loja da Magazine Luiza vendendo um liquidificador. Compre essa lavadora, compre. Cara, como é que a gente. Compre no Magazine Luiza. Vem, só até sábado. Deu a louca na Luiza. Como é que as pessoas iam reagir a isso? Foi isso que o Trump fez. Foi exatamente o que ele fez. Então, advocacia administrativa, né? Aqui no Brasil dava cadeia. Se fosse aqui, teríamos a sorte de ter aprendido esse sujeito. Amigo, só para encerrar, a janela de oportunidade para o Brasil. O Fábio falou na reciprocidade. O que mais? Não, eu acho que vai ser bom para o Brasil. Tô vendo aí o pessoal do agro comemorar. Por quê? Porque, por exemplo, no caso do café, o Vietnã, que é o grande concorrente do Brasil, foi tarifado lá com 47%, 46%, não sei. Mas nós temos só 10% em cima da nossa produção, entendeu? Vai haver o problema da soja lá, porque a China vai impor barreiras para praticar a reciprocidade aí. E aí sobra a soja brasileira para a China comprar. Isso vai valorizar a nossa commodity aqui, é o que se espera, né? Então, ficar ali no ambiente dos 10%, talvez não tenha sido um negócio tão ruim para o Brasil, concorda ou não? Olha, eu concordo. Acho que a situação é muito mais difícil para outros países. Ainda é cedo para estimar aqui o que vai acontecer com as nossas produções. A gente fala muito, né, de inflação no Brasil. Essa movimentação do Trump derrubou o preço do petróleo. O preço do petróleo é um dos itens mais inflacionários que existe, porque ele impacta toda a cadeia, né? Então vai para além de nós, quando a gente vai abastecer o nosso carro, a moto, quando a gente vai colocar diesel, né, no caminhão, na caminhonete. Para além disso, quando a gente compra a caneca do Flow News e ela é entregue em casa, quando o petróleo sobe, né? O caminhãozinho que foi lá entregar a caneca, o frete dele para ele manter a margem, ele vai subir o preço também. Então, quando a gente tem um petróleo para baixo, e hoje o petróleo chegou a rodar na casa dos $69 o barril, fazia muito tempo que o petróleo não era negociado abaixo dos $70 o barril, e isso aconteceu devido a essas movimentações do Donald Trump, porque é uma sinalização. Por que o petróleo caiu tanto? Hoje caíram juros, caiu dólar, caiu petróleo, caiu bolsa americana, tudo de uma vez. Se você for pensar numa lógica de mercado, nas premissas, não faz sentido. E alguns analistas que eu conversei dizem que é a sinalização ou o temor de recessão nos Estados Unidos. Quando você tem queda de dólar, petróleo, juros, e quando você tem a queda das bolsas americanas no mesmo momento, no mesmo dia. Então, acho que para o Brasil, de fato, sim, é uma boa janela de oportunidade, até porque a gente tende a ter alguns produtos, além do que nós exportamos, alguns produtos que entram no nosso país mais baratos também. Porque à medida que a China é tarifada em 34%, ela tem o produto. Ela vai levar isso para os Estados Unidos?
talvez ela vai fazer conta, não compense. Ela vai precisar espalhar os produtos que ela está produzindo para outros países. E aí nós podemos ser um desses destinos e com mais produto aqui, uma questão de oferta e demanda, alguns itens também podem ficar mais barato para nós, brasileiros. Então eu acho que nesse sentido, num primeiro momento é bom. A nossa bolsa hoje, de maneira surpreendente, não caiu, né? Chegou a subir em dado momento, operou perto da estabilidade. Então, eu acho prematuro ainda, mas hoje, tem que falar, foi bom ou ruim? Para nós foi bom.